Escola Pedro José Leandro. Estamos iniciando aula de matemática. Frações. Uma fração é a apresentação de uma ou mais partes de algo que foi dividida em partes iguais. Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Temos uma fração, 3/8. Percebemos que o 3, ele é o numerador. O 8 é o denominador. Temos aqui um objeto que representa uma barra de chocolate. Esse objeto ele está dividido em 8 partes iguais. Iremos separá-los em 2 pedaços. O pedaço menor está dividido em 3 partes iguais. A fração que irá representar esse pedaço é 3/8. O numerador representa o total de partes que ele tem. O 8 representa o total de parte do objeto inteiro. A parte maior, o pedaço maior, a fração que representa esse pedaço é 5/8. O 5 é a quantidade de partes que ele tem, partes iguais. O 8 é a quantidade de partes que tem o objeto inteiro. Classificação de frações. Fração própria. O numerador é menor que o denominador. Temos aqui um exemplo, 5/8. Outro exemplo, 2/5. 6/10. Na primeira fração, 5/8, o 5 é menor do que o 8. Na segunda, 2/5, o 2 é menor que o 5. E no terceiro exemplo, 6/10, o 6 é menor que o 10. E assim segue, representação das frações próprias. Fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. Vemos aqui um exemplo, 9/8. O 9 é maior do que o 8, então por isso que ela é classificada como imprópria. Outro exemplo, 13/9. O 13 é maior do que o 9 e o 13 é numerador. Desta forma, é classificada como imprópria. 23/20. Temos também aqui uma fração imprópria, pois o 23 é maior do que o 20. E assim segue a representação das frações impróprias. Fração aparente. O numerador é múltiplo do denominador, ou seja, o denominador é divisor do numerador. Olhando a fração 16/8, percebemos que 16 é múltiplo de 8. 16 dividido por 8 igual a 2. Na outra fração, 20/5, percebemos que 20 dividido por 5 é igual a 4. Assim foi uma breve explicação sobre frações. Peço que compartilhe com a turma.
e deixo com vocês o meu muito obrigado.